Eita, foi. Já estamos ao vivo, deixa eu calar a boca para não falar nenhuma besteira. Deixa eu botar. Vamos lá. Cabo. Mojuba Eredumari. Mojuba Ori. Mojuba Exu. Pois é, gente. Benção meus mais velhos. Benção meus mais novos. A benção àqueles que não são iniciados. Meus respeitos àqueles que não são iniciados. Estamos aqui novamente, né? Com esse bate-papo com a intenção, né, de discutirmos aí os resultados das eleições de 2020, enriquecidos dessa vez com a presença da Iá Roseli de Oliveira, que é coordenadora, né, estadual do Função Pótima São Paulo, que vem aqui falar também, né, participando. Novamente, mais uma vez aqui, minha parceira, minha amiga, Zélia Lucas, que foi candidata a vice-prefeita de Osasco, e o meu irmão, eu preciso melhorar a minha irmandade, o pai Ronaldo Arruda, de Ogum, que vem aqui para incendiar, né, o nosso bate-papo. Bem, nós tivemos aqui agora, né, a questão é, eleições, né, de 2020, o que é que nós aprendemos, né, com ela? Né, resultados das eleições de 2020, o que aprendemos? Esse é o tema do nosso debate hoje, né? E aí eu vou deixar agora com a apresentação da Iá Roseli, né? Depois segue a minha querida Zélia e depois o Ronaldo Arruda. Tá ok, gente? Bom, que Exu esteja conosco. Posso começar? Ok. Bem, boa noite, bom dia, boa tarde, a benção a todos e todas. Quero agradecer ao Gamário pela oportunidade, pelo convite. O convite foi um pouco em cima, a gente dá a resposta que sim pelo compromisso, pela pauta, mas depois a gente fica angustiada de não estar se envolvendo como gosto. Meu nome, eu sou Ebome Roseli de Inhaçã, Iliaxé Adelodê, aqui da cidade de Ribeirão Pires, do pai Júlio, da mãe Iracide, meu pai Adelodê, e sou socióloga, né, de formação, mestre em ciências sociais, especialista em saúde pública. E ao longo dos meus 40 anos de atividade pública e de ativismo, eu pude fazer algumas incursões, né, pelo movimento negro, movimento de mulheres, né, do ponto de vista profissional pela área da saúde, depois meio ambiente e na área de direitos humanos e cidadania. E essas duas faces, né, minhas, tanto do ponto de vista do ativismo, como da questão do meu lado profissional, acadêmico profissional, me permitiram acompanhar e verificar algumas questões, iniciativas que penso deveriam estar no horizonte dos nossos candidatos, dos nossos representantes, cotidianamente. Eu trabalhei muito nos últimos 20 anos, especialmente, eu trabalhei na área de direitos humanos e muito em diálogo com os conselhos de direitos e de cidadania. E via a baixa representação da população negra e da população, especialmente, dos povos de matriz africana e afro-brasileira. Então, isso é um aspecto que eu acho importante, porque é o exercício do controle social. E nesse exercício do controle social, garantido pela Constituição, você pode se apropriar, se aproximar das ferramentas que a administração pública, a gestão pública e os governos utilizam na construção das políticas. Na medida que muitos candidatos não têm essa leitura, acaba impactando na sua legitimidade e na sua representação.
Esse é um aspecto que eu acho importantíssimo. Eu já dei muitos cursos nessa direção. Sem a linguagem, e quando eu falo ferramentas, é conhecer a linguagem da administração pública, ter uma leitura mínima sobre orçamento, como é que se organiza essa administração, inclusive para inferir sobre ela, positivo ou negativamente, para ter uma análise crítica sobre essa política. Muitas vezes, a postura se dá de forma muito inocente. Então, assim, eu quero fazer coisas que já tem legislação para, eu quero modificar a estrutura, só que tem legislação, tem uma Constituição, tem. Então, há uma inocência na condução do próprio objeto a qual aquele candidato, candidata vão defender. Então, eu acho que assim, é necessário uma trajetória nos movimentos sociais, não dá para eu acordar e, de repente, querer ser candidato, tá? Assim, eu acho que eu tenho um perfil para ser candidato, ou eu gostaria. Claro que, assim, tem algumas características, e nós temos na sala, desculpa, eu pedi a benção geral, mas cumprimentar a Zélia, o pai Ronaldo, que eu já estou vindo da 4ª live hoje. Eu já tive uma aula de 4 horas da manhã, uma reunião a 1 hora, outras 4, uma mediação que eu acabei de fazer, estou entrando agora. Então, eu já estou assim, lá na discussão no finalmente. Quero pedir a Gô, porque eu fui tão direta já para as questões. Mas eu acho que há algumas características na personalidade da pessoa que, a hora que ela fala, eu quero ser candidato, é interessante avaliar, porque muitos de nós, e eu falo nós para ser delicado, mas dos senhores, das senhoras, têm perfil mais espontâneo, mais para fora. Então, são características interessantes para um candidato. Um candidato extremamente tímido, que tem uma dificuldade de domínio da linguagem, de um palco, né? De encontrar estratégias para sair de algumas situações, eu acho que ele tem que avaliar se o perfil dele, talvez ele seja muito mais um perfil de assessoria, de apoiador, do que necessariamente aquele que expõe as ideias. Outro aspecto que eu acho também muito interessante, e aí depois eu quero pensar qual é o tempo que a gente tem para fazer essa conversa, o tempo de cada um de nós, e aí termina essa primeira fala, e aí a gente volta. Penso também que há essa trajetória, que é necessário esse conhecimento, essa aproximação com as áreas temáticas, né? Então, se eu quero ou sou alguém que pensa na saúde, você tem que saber o que é o SUS, qual é a política do SUS, o que isso significa, o que ela impacta ou não, né? Se ela está, de uma certa forma, qualificando, dando condições às vidas das pessoas, né? Porque muitas vezes fica uma demanda, assim, por trabalho, por saúde, mas sem aprofundamento, né? Sem profundidade. E aí, penso, talvez esteja muito equivocada nas minhas reflexões, mas penso que isso, para nós, especialmente nós, candidatos negros e negras, nós, povos de matriz africana e afro-brasileira, precisamos nos apropriar disso, porque para nós será solicitado mais, nós sabemos disso, para nós será exigido mais. Então, é necessário esse lugar, né, de compreensão, e aí não precisa ser necessariamente o candidato, mas que ele tenha um corpo que o ajude a traduzir essa demanda, que o oriente nesse aspecto. Não necessariamente, porque eu tenho 40 anos na administração pública, eu já vi de quase um tudo, né? Já vi secretários que tinham pleno domínio técnico da temática, e aí o assessor chegava, ele discute com a equipe dele e aponta soluções, e a solução dele é melhor porque ele tem conhecimento de causa. Já vi outros secretários, no plano do executivo eu estou falando, né? Que chegam e não dominam a temática, mas têm uma equipe técnica altamente qualificada que lhe dão a segurança necessária para a condução da temática. E vi já nulos, tanto secretário quanto equipe técnica.
E aí é o fracasso da administração pública. Então, participar das instâncias de controle social é um caminho fantástico. Outro, conhecer a política em curso, né? Reconhecer o seu lugar, se é a pessoa, a melhor voz, né, desse coletivo que ele representa. Porque candidato do eu sozinho, eu absolutamente abomino. E só mais para fechar essa primeira conversa, você pergunta, né, o que aprendemos com as eleições de 2020? Que a juventude tem força, né? A nossa juventude dominou 3 aspectos que eu acho fantástico. Várias linguagens e estéticas, né? Se colocaram por muito tempo, me dava muita angústia, né? Porque eu tenho 65 anos de idade. E aí você escuta um jovem falando assim, né? Eu vi o policial matou meu amigo e eu quero matar, né? Uma linguagem altamente doída, sofrida, mas eu tenho uma amiga que fala, mas eles ainda dançam, né? No bom sentido. Então, penso que nós poderíamos aprender um pouco, ter essa jovialidade na nossa fala, porque nós temos um discurso também muito carregado, muito pesado, que os jovens conseguem transitar com esse discurso como novas formas de trazer todas as nossas demandas. O que nós aprendemos? Que sem unidade não alcançaremos. Sem um projeto político de poder, nós não avançaremos. Isso é para a gente começar a conversar, aí a gente roda a conversa e depois eu volto. Obrigada. O que aprendemos com as eleições de 2020, que sem politização, organização, muita humildade e unidade, nós não vamos avançar. Obrigada. Eu só queria pedir uma licença um pouquinho para a Zélia, antes de eu passar a palavra para ela. É o seguinte, gente, vocês desculpem, tem algumas pessoas aqui cumprimentando, falando boa noite, não estão sendo respondidas porque eu não sei mexer nas duas coisas juntas, tá? Então, boa noite para todas as pessoas que estão assistindo. Vai devagar, com paciência comigo, tá? Que eu vou aprender, estou aprendendo, daqui a pouquinho eu já estou giraia no processo. Por enquanto eu estou engatinhando, e eu estou tentando aqui, eu não consigo responder, mas tá, boa noite a todos. Tive um colega que hoje ainda me perguntou, né? Ô Marião, vem cá, quantas lives você vai fazer? De tanto convite que eu mandei para ele, repetido, eu falei, Marião, quantas lives você vai fazer? Mas é isso, é o processo, né? A gente vai aprendendo, a gente vai se adaptando. Zelinha, dá seu boa noite aí, querida. Então, boa noite a todos e todas, a bênção, mãe, boa noite, meus amigos que estão aí assistindo, que eu já estou compartilhando aqui. E, bom, eu sou Zélia Lucas Patrício, fui candidata a vice-prefeita no município de Osasco, um município muito rico, a segunda maior arrecadação do estado e a 6ª maior do país, né? Porém, eu sou do Partido dos Trabalhadores, né? E nós não tivemos uma eleição uma campanha rica, tivemos uma campanha de acordo com o que nós tínhamos de orçamento, né? Não chegamos ao pleito, porque o nosso adversário estava com a máquina, né? E uma vez estando com a máquina, fica muito difícil você conseguir ganhar as eleições. Mas o que eu vi nessa eleição, o Mário, Ronaldo e uma juventude muito disposta a ser eleitos, né? E muitos se elegeram. E aí eu fico triste também quando eu vejo um deputado falar que a maioria que se elegeu foram negros e que não tem conhecimento da política. Como não temos conhecimento da política? Nós não temos conhecimento da forma que eles fazem a política, que é uma política às escusas, uma política da minha família, uma política para os meus, não uma política para todos.
né? Porque a nossa ancestralidade já nos ensinava, já nos mostrava o que é fazer política, como que é fazer política, né? Então, nós não aprendemos na escola o que é fazer, nós aprendemos nas escolas a forma de você discutir a política de uma forma mais elitista e uma forma mais academicista. Mas a forma de você fazer política, nós sabemos fazer a política. Então, quando ele fala isso, ele traz o descrédito dessas juventude e dessas mulheres e homens negros que conquistaram uma cadeira. E aí eu sempre falo que muitos falam que a política não é o nosso lugar, principalmente de nós mulheres negras. Né? Que nós temos sim que sempre ter o Salvador para direcionar e para falar para nós o que é fazer a política. Mas não é o seu momento. Eu vou lá e faço por você. Né? E quando nós conseguimos incentivar nossos jovens, olha, vocês têm que se capacitar, vocês têm que estudar, têm que buscar o conhecimento tanto da academia quanto o conhecimento da sua ancestralidade, como que é fazer a política, e eles alcançam isso, aí vem um camarada para tirar o crédito daquelas pessoas que conseguiram alcançar, né? Aí eu estava vendo aqui agora, tem uma do Maranhão, era do Maranhão, que está sendo, ela foi de Joinville, Santa Catarina, que está sendo ameaçada de morte. A primeira mulher negra que ganha as eleições. Então, o que é para a gente? Como pensar a política para a população negra sem a população negra? Porque o outro, ele pensa a política, mas não pensa uma política plural, uma política que vai nos contemplar. Né? Aí a Roseli está na área, já passou pela área da saúde, ela sabe muito bem como foi que a não implementação do plano da saúde da população negra, né? O não interesse em fazer a implementação do plano da saúde, que já foi de 2005 e até agora nada da implementação, 2005 a 2008, uma coisa assim, nada de fazer essa implementação da saúde da população negra. Então, quando nós temos no poder público homens brancos que não pensam a política para a população negra. E quando nós temos a população negra alcançando esses espaços para pensar a política para o nosso povo, aí eles são desacreditados. Aí eles recebem ameaças de morte. Então, quando eu falei assim, então não adianta nada nós irmos para a academia, nos capacitarmos e ir para a disputa dos espaços. Porque quando chegar lá vai ter um iluminado que vai falar, aqui não é seu espaço, aqui não é seu lugar, eles não sabem nem falar. Sendo que eles se capacitam, vai para lá e aí a gente vai enfrentar isso até quando? Então, eu fiquei muito triste com essas notícias que vêm perpassando e aparecem e apresenta para você assim, de uma forma que sempre vão falar, este não é o seu espaço. Aqui não é para você estar. Né? Um pouquinho disso. Então, vamos lá, gente. Irmão Ronaldo, a palavra é sua, querido. E só boa noite a todos e todas. Boa noite a todos e todas. A bênção dos meus mais velhos, a bênção dos meus mais novos, a bênção dos meus iguais. Bom, o tema da live é o que aprendemos. De verdade, eu não sei responder essa pergunta no momento. Eu acho que, pensando como povos tradicionais de matriz africana e como cultuador de orixá, eu tenho para mim que o tempo também é um orixá. E o tempo vai nos dizer o que, de fato, nós aprendemos. Né? O que eu sei dizer como cientista político, é que nós erramos e nós precisamos ser muito honestos
em reconhecer os nossos erros, né? Mas, para além dos nossos erros, foi muito interessante a fala da professora Roseli, sem dúvida. Na verdade, eu aqui só estou fazendo uma pequena reflexão, porque perto de tudo que a professora Roseli colocou, não tenho muito o que dizer, né? A não ser concordar com praticamente tudo que ela disse. Mas o que a Zélia traz a esse diálogo sobre um homem branco do Rio Grande do Sul que simplesmente diz que jovens negros foram eleitos, mas sem nenhuma tradição. É interessante perceber como ele se esqueceu de mencionar o porquê que esses jovens negros não têm tradição. Não têm tradição porque após a catástrofe da abolição de 1888, após o famoso 13 de maio, essa população foi jogada às ruas, não teve direito à educação, não teve direito à saúde e foi simplesmente expulsa, exterminada já naquela época, exatamente dos espaços de poder. Nós não pudemos participar desse espaço de poder porque a gente simplesmente não tinha, naquela época, dentro de uma visão europeia, nós não tínhamos alma, então nós não poderíamos contribuir de forma intelectual para a organização de uma sociedade civil. É interessante a gente perceber como estas pessoas não sabem disso, ou simplesmente se fazem de enganadas, né? Contrapartida, e aí fazendo um paralelo, elas não sabem disso, e ao mesmo tempo nós cometemos um erro nessa eleição, dentro da minha visão, né? O erro da emoção. A gente tão ansiosos por termos representatividades como povos tradicionais de matriz africana, mas representatividades também como população negra, e eu fiz muito essa crítica durante toda a eleição, durante os 45 dias, pegamos as frases de impacto, jogamos na cabeça dos nossos jovens, jogamos na cabeça do nosso povo, né? Representatividade importa, voto preto, tá aí. O voto foi preto, mas foi no Fernando Holliday, porque nós erramos. A gente não falou em quem era esse voto preto. Nós nunca falamos em quem é essa representatividade. A gente, infelizmente, transfere a responsabilidade para os jovens, os nossos mais velhos, e aí essa crítica também é a mim também. Os nossos mais velhos têm o hábito e o costume de jogar para as costas dessa juventude o dever de identificar. Eles não nos ensinam. Eles simplesmente jogam a frase de impacto, voto preto, e ficam repetindo isso a cada 5 minutos. É igual fica em casa. Fica em casa, mas vai comer como? Ninguém pergunta como vai comer, porque é muito bonita a academia. A academia tem uma palavra fantástica. Eu mesmo gosto muito da academia, mas uma coisa é a vivência acadêmica e outra coisa é o pé dentro de uma favela, dentro do barraco. Aí é diferente. Somos nós que movimentamos a economia desse país. Então, o Fica em Casa não era para nós. O Fica em Casa não era para o favelado. O Fica em Casa não era para a mulher preta que precisa trabalhar, deixar o filho na creche e não tinha creche. Só que a gente não falava isso. A gente só ficava falando, fica em casa, que bonitinho, fica em casa. E vai comer o quê? Né? Esse governo fascista, neonazista e todos os adjetivos que quiserem dar, simplesmente deu aí R$600 e fez desses R$600 um Bolsa Família para tentar se eleger em 2022. Né? Então é interessante a gente perceber isso, e eu acho que o que a gente tem que aprender, é começar a dar direcionamento nas nossas falas. Representatividade importa, mas quem? É um ponto. Né? Voto preto é importante. 15% da população preta americana, e eu vou dizer isso os 4 anos seguintes,
15% da população americana derrubou um país, derrubou um presidente. 54% aqui não consegue tirar nem sequer o presidente da Fundação Palmares. Então, é importante a gente dar direcionamento. Bom, agradeço as palavras iniciais de todos e todas, de todas e todos, e o Ronaldo. Só para a gente complementar aqui a informação, né? A vereadora está sendo, lá em Joinville, ela está sendo ameaçada pela juventude hitlerista. Aí tem 2 crimes, né? Se não me engano, na Constituição, a Constituição criminaliza, né, qualquer referência ao nazismo. E tem uma juventude hitlerista. O que será, né, que as autoridades constituídas irão fazer em defesa, né, dessa vereadora? E o candidato lá, né, lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, que fez essa crítica racista às vereadoras e aos vereadores, ele foi derrotado. Ele não conseguiu, ele perdeu no voto. Acho que é por isso que ele está um pouco desgostoso, né? Mas eu tenho algumas informações aqui para fazer antes de nós darmos prosseguimento. Dia 22/11 vai acontecer uma feijoada beneficente às 13 horas com bingo. Essa feijoada é organizada pelo meu amigo Babalorixá Valentim de Oxoguian, né? O local é Gula Divina Restaurante, na Avenida Fernanda 262, Centro Carapicuíba. As reservas estão sendo feitas pelo telefone 11 98218 5305 e o valor da contribuição é R$ 45. Gente, vamos lá ajudar Pai Valentim de Oxoguian, um guerreiro. Entre os brindes que serão sorteados no bingo estarão um xaxará e um ibirim, tá? Também continua aí, gente, a coleta de entrega, né, de cestas básicas para famílias carentes dos Anjos do Bem, capitaneados por também meu amigo, meu irmão, Ebome Osmar de Xangô, tá? Telefone de contato é 11 98723 3108 ou 11 3991 6214, tá? Com o próprio Ebome Osmar de Xangô. Bom, gente, feito aí as primeiras palavras, acho que a gente pode fazer uma roda de conversa, né? E eu vou começar aqui. Veja só, né? A questão, a nossa questão, né? Acho que a nossa problemática, né? Hoje um amigo meu irmãozão, entrou em contato comigo dizendo que ele não conseguiu se eleger por causa do segmento que ele trabalha. E eu não me lembro dele ter feito nenhuma, e ele é de Candomblé, e eu não me lembro dele ter feito nenhuma citação a esse segmento, né? E aí, enfim, aí quer dizer, como é que ele vai, que tipo de estrutura as pessoas têm, né? Vai aí ao encontro aquilo que a Roseli falou, né? Sobre a falta de preparo das pessoas que se candidatam, né? Também tem uma informação, né, que teve um candidato que teve a candidatura aí, não foi impugnada, mas enfim, no final ele não conseguiu, não foi computado os votos dele, porque na fotografia que foi para a urna, ele estava com um chapéu na cabeça, né? Se eu não me engano, é bem explícito, parece que na lei, né, que você não pode ter nada cobrindo a cabeça. E aí, gente, como é que a gente faz, hein? Até quando nós vamos, como diz o Ronaldo, nos candidatarmos pela emoção, acreditando que simplesmente levantando a bandeira da intolerância religiosa ou do combate ao racismo, né, sem mais nada a apresentar, e o que é pior, né? E aí eu também me incluo, porque eu fui co-candidato, né, a vereador em Carapicuíba, que também
acabei me candidatando pela emoção, né, porque eu não havia preparado absolutamente nada. Já havia rejeitado um convite, mas aí, enfim, acabei entrando num processo, né, já havia justamente rejeitado o convite porque eu não havia me preparado para absolutamente nada, né, nem mesmo financeiramente, muito menos financeiramente. Né? Então, como é que eu ia fazer uma campanha de março para novembro? Como é que a gente faz, gente? Como é que a gente consegue, a partir dessa eleição, que foi um baque para todo mundo, né? Eu tenho conversado com uma série de pessoas e está todo mundo ficou muito, puxa vida, nós não conseguimos eleger ninguém. Como se nós tivéssemos aí, né, o costume de eleger muita gente. Como é que nós, da onde que parte? Como é que a gente consegue partir para fazer essa mudança da conscientização? Gente, tinha também uma pessoa conhecida que eu fiquei sabendo que ela era candidata a vereadora na semana da eleição, né? E tem aquela outra coisa, né? Partido que nós estamos entrando, nós não nos elegemos, as pessoas parecem que não entendem, né? Eu não consigo me eleger, mas se eu tiver 100 votos, eu ajudo a eleger o cabeça da chapa, né? E que, na maioria das vezes, não é um igual, né? Não é meu irmão, é justamente aquela pessoa que, na primeira oportunidade, vai legislar contra mim. Como é que eu consigo fazer esse convencimento das pessoas, antes de mais nada, vir com um partido político, olhar para um partido político, fazer todo esse trabalho porque muita gente acha que é líder religioso, mas, gente, ser líder religioso não é o suficiente, a gente precisa ser líder de uma comunidade, você precisa ser líder do bairro, né? Precisa ser líder da nossa família. O pai de santo não vota na pessoa, né? Como é que a gente pode quebrar todo esse mau costume que nós temos, né? E de fazer campanha no ano da eleição sem, né, ter nenhuma proposta efetiva para a sociedade. Essa agora é a proposta do nosso bate-papo. Eu acho que a professora Roseli trouxe uma reflexão tão rica, né? E é interessante a gente pensar da falta de preparo, inclusive quando perdemos. Inclusive quando nós perdemos. Porque quando perdemos, a gente culpa o eleitor. Quem perde, esquece que eu, Abian, que eu, Ebome, que eu, Babalorixá, Yarorixá, Ogã, Eked, que eu, como homem preto, eu também sou eleitor. Eu também sou eleitor. E é interessante, porque ele perde e ele bota a culpa em mim, que não votei nele. E ele nunca diz que faltou nele condições para ganhar o meu voto. Ele nunca me fala que faltou nele a responsabilidade, primeiro, de escolha do partido. É interessante, o processo começa aí. O camarada ele quer vir pelo PTC, Partido Trabalhista Cristão. Ele quer vir pelo PTC, Partido Trabalhista Cristão. Levanta a bandeira de intolerância religiosa, levanta a bandeira de povos tradicionais de matriz africana dentro do Republicanos. Dentro do Republicanos. Quem é o Republicanos? Ele mesmo não sabe a história do Republicanos. Ele mesmo não compreende que o Republicanos é um partido, primeiro, base de um governo neofascista. Segundo, é um partido de Edir Macedo. Ele não entende isso, mas ele me culpa porque eu não votei nele. Porra. Mas você tem que entender também que tem muito povo de matriz africana e muito negro que é de direita. Você precisa entender isso também. Não pode ser tão radical. Meu pai, não, eu concordo. Eu concordo que tem matriz africana e aí nós temos um grande amigo em comum e eu não tenho nenhum problema de falar o nome dele, porque eu gosto dele, adoro ele, somente para debater com ele, mas não vou falar o nome dele aqui para ele não me xingar.
né? Mas eu gosto muito dele. Ele é um preto de matriz africana de direita. Ok, direito dele. Mas ele não pode, depois que perder, me responsabilizar que não votei nele. Falta o preparo, Sim. inclusive nisso. Inclusive Sim. nisso. Né? E é interessante. A cada 2 anos, o nosso povo se candidata e a pauta é única. Já vou contar a pauta de 2022. Sou de matriz africana e vou lutar pela intolerância religiosa. 2022 é a mesma coisa. Lutar contra a intolerância religiosa. Ele não me fala de saúde, ele não me fala de economia, ele não me fala do saneamento básico, o esgoto está em céu aberto aqui no meu portão, ele não me diz nada, ele passa por cima e ele só me diz isso. Vou lutar contra a intolerância religiosa. E aí eu sou culpado. Não dá, né, papai? Aí estraga a amizade, né? Ele só quer. A falta de preparo mesmo, que aí a Roseli estava falando, a falta de conhecimento, a falta de ter uma formação política, que é diferente da formação acadêmica, uma formação política mesmo. E essa formação política não é assim, é a educação popular. A gente aqui em Osasco, a gente tinha o objetivo de ter educação popular. E essa educação popular, ela visava o conhecimento político. O que é a política realmente? Como você se inserir numa política partidária, numa política para você competir de igual, para você falar do conhecimento. Então, professor vai falar só de educação? Não, mas qual é a pauta do professor? Eu vou falar do professor, eu vou falar do aluno, eu vou falar da família, eu vou falar do bairro, eu vou falar de onde esse aluno mora. Então, aí já dá para fazer um planejamento para o executivo muito bom. Qual é a bandeira que você defende? Educação. Na educação eu vou perpassar por várias coisas. Gênero é a mesma coisa. Moradia, também é a mesma coisa. Então, você tem que ir mostrando para essa população, tanto dos povos tradicionais, como também desses jovens que estão vindo agora para a política, quais são as bandeiras que você vai levantar. Eu sou jovem, eu vou lutar para que a gente possa ficar fumando mais narguilé na esquina ali do meu bairro. Não é isso. O que você almeja para o jovem? Eu quero educação, eu quero trabalho, eu quero geração de renda, eu quero cultura, eu quero lazer. Então, para que ele se sinta... Congelou. Pode falar, estou ouvindo. Não, estamos ouvindo. Não é que a tela congelou para mim. Para que ele se sinta e saiba, não, eu posso mais. Mas esse mais eu vou ter que buscar. Eu vou ter que buscar conhecimento dentro daquilo que eu almejo realizar lá no Legislativo. Se eu quero cultura, eu tenho que me aprofundar e buscar que tipo de cultura que eu quero. Né? Se eu quero lazer, eu tenho que... Qual é o lazer? É só montar praça com aqueles brinquedinhos, ter mais cinemas para as crianças? Não, lazer não é só isso. Eu quero parque. Quantos parques? É viável no município? Ele também tem que conhecer o seu município. Ele tem que saber de onde ele vem, para que ele possa, sim, contribuir com a evolução, com o aumento e com a qualidade de vida desse município. Porque se ele não tem conhecimento do seu município, se ele vai por impulso, vontade, ele vai ser barrado. Ele não vai conseguir realizar. Então, nós estamos com jovens aí muito, muito capacitados. E aí, quando o Ronaldo fala dos povos tradicionais, se faz necessário, sim, vai sair candidato, quem vai ser? Vamos se unir para eleger um, pelo menos? Porque é uma ciumeira besta que, se não for eu não vou apoiar ninguém. Então, nessa aqui, se não for eu não vou apoiar ninguém é eleito. A pessoa pode ter um currículo excelente, pode ter muito conhecimento, mas se ele for egoísta, egocêntrico, falar, não, eu não vou apoiar ninguém. Porque fulano falou que eu não posso sair. Epa! A direita faz isso muito certinho. A direita, ela centraliza. Vai ser aquele. E todos obedecem, é aquele. O evangélico, a mesma coisa, é aquele.
todos, vai igreja por igreja apresentando. E a gente não faz isso. Vai por todo o caminho, vai lá, apresenta. O cara pode não saber fazer o óculos fundo do copo, mas eles pegam ele no colo e vai apresentando em todos os espaços. Ó, esse é o nosso candidato. E nós, mesmo sabendo que temos vários com conhecimento vasto, uma vontade enorme na política, mas eles ainda ficam, se não for eu, não vou apoiar ninguém. Eu acho que quando nós evoluirmos e falar, não, todos têm direito, mas espera aí, vamos primeiro você, na próxima vai ser você. Então, se prepara aí, vê o que você vai defender, que na próxima é você. Mas se unir de verdade, não se unir e falar, estamos juntos, e depois na hora roer a corda. Se unir de verdade, falar, vamos eleger você nessa eleição. Na próxima é outro. Então, um pouquinho disso. Então, eu queria entrar também. Posso? Pode falar, Iá, por favor. Tá, obrigada. Obrigada, Iá. Eu concordo com a fala de ambos, e eu queria fazer alguns registros, né? Penso que, assim, a juventude mostrou para nós que ela foi empoderada. Ela é resultado do processo das cotas. Ela é resultado do investimento que foi feito numa juventude na década passada. Ela se rompeu, inclusive, com alguns modelos de organização nossa, de movimento estruturado, movimento social estruturado, com X formatos. Quer dizer, eles têm os slams, os coletivos, eles têm um perfil bastante diferenciado. E, por conta desse perfil, eles alcançaram, tiveram o reconhecimento nas urnas. O que eu percebo é que tem um grupo que ainda está atrelado a esse modelo de organização, de movimento social, né, de inserção precarizada no partido, ou quando estão também no partido, não fazem a crítica partidária, né? Porque não têm recursos, são preteridos, não ocupam cargos, mas porque o partido P, C, D, do V, não, eu vou ficar aqui porque eu vou romper com os meus amigos, eu vou romper com a minha história, porque o movimento social está atrelado à esquerda. Como é que... Quer dizer, não concordo com a frase não sou esquerda nem direita, não é isso, mas a direita, ela se organiza por N partidos, especialmente os neopentecostais, e eles sabem que a estratégia é para pôr alguns. Nós não conseguimos nem fazer isso, nem na direita, nem na esquerda. Então, na minha cabeça, é a falta de um projeto político de ocupação de poder. E aí fica esses discursos da última hora, né? Por que falar que vai ser só intolerância religiosa? Ora, intolerância religiosa não é só ficar gritando, tem todo um conjunto de políticas, de legislações, de projetos, de protocolos a serem cumpridos, mas a pessoa não sabe que tem que fazer isso. Né? Eu fui uma das primeiras coordenadoras do Fórum Interreligioso e Cultura de Paz do Estado de São Paulo, quando o doutor Edio Silva Júnior foi o primeiro secretário negro da Justiça. E ele criou o fórum e eu fiquei na coordenação do fórum. Nós patinamos muitas vezes. E o doutor Edio nos dava completo, conseguiu, no primeiro encontro nosso, tinha 150 líderes religiosos, de vários segmentos, 35 denominações diferentes estiveram conosco. Mas a gente falava, não, nós precisamos lutar agora pela cultura de paz. Mas o que era cultura de paz? Fomos estudar o que era cultura de paz, quer dizer, o desejo à época era criar um conselho interreligioso, mas não passou, do ponto de vista da gestão, não passou, e criamos o fórum. Só hoje, isso foi em 2005, só ano passado, parece-me, ou esse ano, que saiu a legislação do fórum, uma legislação que é assemelhado à lei administrativa, que tem só em São Paulo, e acho que o Rio já copiou essa lei, que é de punição administrativa a atos de racismo, discriminação e racismo. E agora, incluso também intolerância religiosa, que é um procedimento administrativo com multa,
para aqueles, inclusive punindo o servidor público, tá? Então, foi um avanço fantástico. Só que hoje a gente está discutindo se a questão é intolerância religiosa. Eu acho que a gente tem uma palavra que está me fugindo pelo cansaço, me perdoem, mas a gente dividiu tanto o racismo, hoje tem racismo do lazer, racismo religioso, racismo do... tantas formas de compreensão do racismo que a gente perdeu o que ele é estruturante. E aí vem um discurso que ele é estruturante, mas a gente está falando do racismo esportivo, do racismo religioso, do racismo recreativo, do racismo... E a gente fica nessa detalhamento, é importante do ponto de vista acadêmico, né? Eu sou uma mulher que não terminei o meu doutorado, mas acho que a academia está lá exatamente para a gente criticar e apresentar um novo modelo. Nós não tínhamos nem essa construção. Então, eu acho que nós temos que ocupar os bancos acadêmicos, sim, e estamos fazendo uma mudança histórica nos bancos, porque colorimos da forma mais generosa da palavra colorir, né? Demos cor, som, estética, linguagem, e os professores da universidade tiveram que correr atrás, né, com a nossa presença lá. Então, o que não acontece no primeiro e segundo grau ainda, né? Que é aquele cara que passou no concurso, aquela mulher que passou no concurso, e dane-se essa pretaiada que está por aí. Mas na universidade, especialmente, ocupamos a universidade pública. Isso é um salto de qualidade e é fruto de uma história. Agora, eu sinto que a gente acaba não olhando o racismo como uma estrutura. Fala-se, a gente escuta muito dos nossos falando em racismo reverso, né? A gente não pode negar que é uma presença branca fortíssima no nosso meio. Forte. No meio dos Pótimas, temos uma grande presença de pessoas não negras, que cultuam o orixá, que cultuam a ancestralidade, mas não atrelam isso à luta dos povos da população negra, dos povos na diáspora. Né? Até alguns falam, sim, é do racismo, mas chega na primeira oportunidade e fala em racismo reverso. Quer dizer, tem toda uma formação que deve ser construída. Quer dizer, ainda tem... Eu estava um dia desse falando sobre nossas coisas, num grupo, numa cidade aqui na Baixada Santista, que eu estou morando na Baixada, e a pessoa chegou e falou, olha, os Pótimas são matriarcais. A pessoa virou e falou, nós já alcançamos a igualdade. Nem para dizer, olha, na minha tribo, eu não gosto de tribo, desculpe, as pessoas usam tribo, eu não gosto. No meu grupo étnico, na minha unidade tradicional, não é assim. E eu respeitaria. A pessoa está achando que nós estamos disputando com os homens o lugar de matriarca. Desculpe, vai ser ignorante lá na China. Você não consegue nem dialogar. E era um negro, sabe? Último tom, retinto, bonito. Eu falei, não é possível. Quer dizer, é uma cabeça completamente deformada, para não dizer embranquecida, é uma cabeça assim, com muitas dificuldades de compreensão sobre a nossa realidade. E nós temos essa presença branca, que não sabe o que fazer com a questão da negritude, não sabe o que fazer com a questão da tradição. Enfim, eu estou falando demais. Muitos começam, né, Iá, negando primeiro a própria origem, né? Quando a gente fala que o orixá é africano, que o orixá é preto, eles dizem que o orixá não tem cor. Quer dizer, é uma linguagem ainda muito cristã, né? Que tem a dualidade, que tem o superior, o inferior, o certo e o errado, Exatamente. O branco e o... Né? Então, essa linguagem dual, essa forma de enxergar dual é muito entre si, porque nas nossas tradições você não tem essa dualidade, você tem o equilíbrio, né? Eu gosto de contar casos, desculpe se eu esticar demais. Na minha juventude, eu lembro que nós lá no Grupo Negro da PUC fizemos uma mesa, que eu não sei mais qual era o tema, mas estava Dom Luciano Mendes Caldeira, um arcebispo já
falecido aqui de São Paulo, e estava o Indebeuaça, que era um tata lá do Ipiranga. E perguntaram para Dom Luciano Mendes Caldeira por que Nossa Senhora da Aparecida era negra. E perguntaram para o tata se era verdade que aí tratado como religião, as religiões de matriz africana faziam maldades. Para falar macumba, né, que é o velho termo, mas eles falaram, na época, fazia coisa do mal. Aí Dom Luciano falou, olha, o meu Deus é tão inteligente que ele tem deusas, tem santas japonesas, santas africanas, santas no mundo árabe e tal. Bacana, foi uma resposta muito bonita. E perguntaram para o Tata, né, a Folha, sobre o trabalho do mal, e ele falou, a mesma folha que cura é a mesma que mata, dependendo da dosagem que eu dou para ela, dependendo de quem toma, né? Se você tomar chá de louro demais, você pode ter uma diarreia compulsiva, né? Se você tomar ele na medida certa, você terá uma noite suave e tudo bem. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo é que nós ainda temos muito que compreender sobre isso. Talvez alguns dos nossos achem até interessante falar que nós fazemos trabalho, né? Hoje eu vi uma denúncia que está acontecendo em Belém do Pará, vai cair nas redes, aí lá está tendo o segundo turno, e o candidato que está próximo aos Pótimas, ele recebeu, era prefeito e tal, ele recebeu todo o fórum interreligioso, mas com uma saudação. Houve um ato, um rito, dentro da prefeitura, com todo o pessoal de Candomblé e Jurema, enfim, todas as tradições lá de Belém do Pará. Aí, o candidato, hoje rival, fez o quê? Pegou esta imagem, associou à degradação, depredação que está ocorrendo no cemitério, e disse que é esse povo e aí o pessoal assoprou a pemba no rito no prefeito, e disse que aquela pemba era um pó feito com ossos, né, e tal, e aí isso virou uma bomba relógio contra as tradições em Belém do Pará. Vai cair, vai abrir processo, etc., e até a procuradora Lívia Vaz, lá da Bahia, os orientou que ela tem um termo que foi enviado para os partidos, que qualquer ato de intolerância, o partido seria, dos seus candidatos, o partido seria responsabilizado. Então, são medidas que a gente ainda precisa se apropriar, são diálogos que a gente precisa enfrentar. Mas, pensando, e aí eu quero já pedir desculpas de ter me alongado, eu acho que assim, a grande questão é a estratégia. Nós temos que sentar e, francamente, olhar um para a cara do outro e falar, olha, quem é de nós que tem mais condições de? Né? Desculpa, aos meus irmãos e irmãs, que eu não tenho muitos, porque na minha casa, né, os meus irmãos são da minha casa, mas aí no conjunto social nós somos, né, aparentados, nós somos uma grande família extensa. Loiros dos olhos verdes, por mais bacana que eles estejam, por mais compromissados, eles estejam na luta antirracista, a vez é a minha. E isso é muito difícil, né, de acontecer. Para que a gente possa ter, quer ir lá pelo partido do PTC-QZ, lá que o senhor falou aí, pai, né? Olha, esse partido tem esse viés, mas se você for para lá, o que é possível você fazer sobre isso? Eu conheço candidatas que tiveram assim, o partido veio me buscar, a pessoa veio pedir para eu ser na minha casa. Eu falei, claro, meu bem, né? Eles querem puxar voto, a senhora é uma liderança local, né? Mas era uma pessoa ainda, assim, muito inocente, do ponto de vista assim, eu quero lutar pela cultura, pela saúde, quer dizer, isso é tudo muito vago, é tudo muito amplo. Eu conheço uma outra que morava num lugar, se aposentou pela outra cidade, quis sair pela outra cidade, foi impugnada. Aí brigava desesperada, ai, professora, me arranja um advogado para resolver isso. Eu falei, desculpe, não tem. Eu conheço gente que pôs, o que eu recebi de telefonema, de assim, esses são horrores, uma candidata
que comprou o Dingo de uma empresa. A nota da empresa não era com o CNPJ que havia colocado antes. Quer dizer, é de um primarismo absurdo. Aí a empresa poderia arrumar o CNPJ, mas ia ser depois do dia 15. O que eu faço? Eu falei, eu sou socióloga, Nenê. Veja com os advogados do seu partido. O que pode ser feito, se é possível justificar após a eleição? Outra coisa, custou, um dia desse, Cota Mulangi fez uma conversa rápida conosco. Cota Mulangi, para quem não conhece, é a coordenadora nacional do Fórum Nacional de Segurança Alimentar, né? Segurança Alimentar e Nutricional dos povos tradicionais de matriz africana, doutora Regina Nogueira. Ela fez uma conta, cada voto custou R$30. Um eleitor, né? Custou R$30. Eu fico pensando, aí nós temos uma conta. R$100 mil, você faz 6 mil pessoas. Então, alguns que fizeram 22, 25 mil votos, tinham grana pra caramba. E o nosso pessoal fica achando que com um santinho mal feito de última hora vai conseguir ser eleito. Quer dizer, não conhece a dinâmica, o jogo que está sendo jogado, que é um jogo de poder econômico, poder financeiro, poder político, né? É quem vai mandar daqui para frente, como é que vai ser feito isso. Então, eu acho que está na hora da gente sacudir. Não temos que nos martirizar, porque eu acho que também a gente tem que ter essa solidariedade entre nós. Porque daí a gente fala assim, estão tudo errado, são todos porcaria, não sabe nada. Não é isso. Nós temos uma trajetória de luta e nós somos os sobrantes dessa sociedade. E olha, somos 54% de sobrantes. Então, vale só a gente aprender mais um pouco, né? Um dia perguntaram para mim, Roseli, você acha que nós fizemos, eu conversando com Luísa Barros, tomando um café, ela, Roseli, você acha que a gente avançou? Falei, caramba, eu jamais ia achar que eu ia ver os meus sobrinhos numa universidade pública entrando por cotas. Né? Eu jamais ia imaginar que a gente ia ter uma CEPIR quebrada, esfacelada atualmente, mas que nós tivéssemos. Claro que foi o último ministério construído depois que nós enfiamos o pé na porta. Mas nós tivemos. Que nós teríamos um texto pronto, que é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, construída com muitas mãos, mas sobre a cabeça de Maria Inês Barbosa, aí que é de Maria Inês. Não é pouco, é muito. Foi a primeira mulher a escrever sobre saúde nesse município de São Paulo. Então, a gente tem que tirar o chapéu. Um dia desse, encontrei com Raquel Oliveira, das antigas, a primeira a escrever sobre educação em São Paulo, sobre educação étnico-racial. Então, nós temos que dizer que nós estamos nessa estrada com força, né, com Ogum à frente, né, com Exu à frente, que nós temos algo entre nós que ninguém nos tira, que é o nosso sagrado, é o nosso ori no chão, e ele responde. Isso eles não sabem, não conhecem, não compreendem. E é esse o instrumento que a gente tem que usar. Desculpe eu ter usado demais a palavra, peço a Gu e generosidade com essa nega véia. Não, imagine a riqueza. Eu ficava aqui um tempão, ficava aqui tranquilo, ouvindo tudo isso. Ó, que eu conheço a senhora, mas eu não conhecemos já há um tempo, já conversamos muito, né? Temos até uma empatia, né, nos nossos pensamentos, mas eu essa profundidade nós nunca fomos, eu nunca fui tão, enfim, eu nunca havia, me emocionou a fala da senhora e a colocação e experiência. Gente, e assim, viu, Iá, não tem problema não, porque a Zélia e o Ronaldo são meus amigos, né? E a gente, e aí eles entendem, óbvio, né? E a fala da senhora foi muito potente.
né? Infelizmente, nós estamos aí caminhando já, né, para o nosso término, e eu queria aqui deixar aqui agora, né, para o encerramento, Zélia, Ronaldo e a senhora, qual o caminho trilharmos a partir de agora? Essa é a provocação. Eu acho que ter formação, educação popular em relação à política, em relação ao que é ser negro no Estado brasileiro e como inserir esse negro no Estado brasileiro nas políticas. É mais uma política concreta, uma política plural, onde ali ele não vai pensar só no nosso povo, mas que ele vai também falar, vou fazer a política para todos. Eu não estou lá representando X ou Y, é importante que eu entre, mas quando eu estiver lá, eu vou estar representando todos. Eu vou pegar a pauta do meu povo e vou executar, mas a pauta do outro eu também vou fazer. Então, é nesse sentido. Nós precisamos, sim, de educação popular. É isso. E eu agradeço a todos que estiveram nos assistindo e que tenhamos mais lives, mais momentos como esse aqui, para a gente sugar um pouquinho, assim, de quem tem o conhecimento para passar para a gente. Pode ir lá, Ronaldão. Eu deixo. Eu me sinto bastante privilegiado de poder ouvir a professora Roseli. Acredito que ouvir a professora Roseli na verdade, um grande ensinamento, né? Somente para mim, que sou mais novo, então é aprendizado, né? Eu gosto muito da prática. Eu acho que nós temos a fala, nós temos o discurso, nós carregamos conosco a sabedoria dos nossos ancestrais, porém nos falta a prática, a mão à massa, né? Eu me questiono muito como que um povo que cultua Xangô para mim é o maior político que os povos tradicionais têm e até hoje não sabe fazer política, até hoje não sabe dialogar, até hoje não sabe ser poliglota, até hoje não sabe pedir voto, né? É interessante, eu volto a dizer, com muito respeito à mãe Roseli, peço perdão pela minha colocação, mas é bonito o discurso, mas a prática, eu preciso da prática, porque a cada minuto que eu não tenho prática, são 5, são 10, são 20 corpos pretos que caem no chão. E o discurso é muito bacana, é muito legal, mas a favela precisa de prática. Os quilombos urbanos precisam da prática. Como que um povo que cultua Xangô não sabe dialogar? Como que um povo que cultua Xangô não pensa em política? E eu vou além. Como que um povo que cultua Exu, senhor da comunicação, não consegue se comunicar com o seu próprio terreiro, com o terreiro do vizinho, não consegue se comunicar com o seu bairro? Isso, para mim, é um grande absurdo, né? Como que um povo que cultua Ogum, o senhor das estratégias, não tem estratégia? Se lança candidato em ano eleitoral, cometendo a mesma prática que todos os políticos tradicionais cometem, que vem na favela abraçar favelado em época eleitoral. Como que a gente comete esses erros? Então, são erros que, me perdoe a colocação, mas não dá para ter empatia, eu não consigo ter solidariedade com esses erros. Eu não consigo, porque nós temos a obrigação de começar a fazer política hoje, agora, nesse momento. Não é deixar para ano eleitoral, não. É nesse momento que nós precisamos verificar quem entre nós tem Babaldessi que está na live. Babaldessi foi o meu maior professor de política, o maior professor que eu tive, que eu andei com ele lado a lado e aprendi muita coisa. A mãe Roseli, em muitas situações, ela trouxe o Força Pótima,
Força Pótima, o tempo que eu tive envolvido com o Força Pótima, Cota Mulangi, Tata Edson, Kitangi, muito me ensinaram, são verdadeiros mestres. Então, como que essas pessoas não conseguem nos organizar, politicamente falando, agora, já, hoje? Não é amanhã. É bonito o discurso, é lindo o discurso, mas e a prática? Como fica? Como que um povo que cultua Nicose, que cultua Ogum, não consegue ter estratégia? Nós vamos morrer, mas quantas vezes e quantas milhões de vezes até que alguém perceba isso? Quantas vezes e quantas milhões de vezes nossas casas vão ser fechadas, nossas famílias vão ser escrachadas e a gente vai estar pedindo migalha para os partidos políticos. Porque, estrategicamente, politicamente falando, qual é o partido político que quer preto e macumbeiro eleito? Quem quer isso? Quem quer isso, pelo amor de Babá, pelo amor de Olodumare? Não entra na minha cabeça. Quem quer? Como é que até hoje, eu acho que o maior defeito de povos tradicionais de matriz africana se chama política de terreiro. Como que ainda persistem nessa política de terreiro, que não funciona, nunca funcionou? Como? Então, eu peço desculpas, eu peço milhões de perdão, eu peço agô, eu peço malene, sabe? Mas me agonia, me dá vontade de tirar a roupa e sair gritando na rua, pelo amor de Deus. Amor de Deus. Estratégia, para com essa história de discurso, para de contar a história, eu preciso contar a história a partir de hoje. É a partir de hoje que o meu terreiro não pode ser depedrado, é a partir de hoje que o povo preto não pode morrer, é a partir de agora. Nós temos Cota Mulangi, Tata Edson, Kitangi, Babá Odesse que está aí, nós temos Tata Moridê, cabeças fantásticas que pensam politicamente de forma absurda, e muitos outros que eu não conheço, muitos outros que eu não sei o nome, eu me esqueci o nome. Cadê a estratégia? Sabe? É bonito a gente ir lá cantar para algum, reverenciar Exu, mas e aí? Como é que essas energias funcionam na nossa vida? Como? Sabe? É ridículo, a cada 2 anos fica essa mesma patifaria, porque já é patifaria. A cada 2 anos não temos ninguém eleito. Aí todo mundo vira e fala o seguinte: o povo de matriz africana não quer ninguém eleito, é um povo que não vota em si mesmo. Eu não vou votar em gente burra, me perdoe. Me perdoe. Eu não vou votar em gente que só sabe falar em intolerância religiosa, em gente que não compreende o que é o genocídio da população negra. Quando eu tenho alguém dentro de povos tradicionais de matriz africana que não entende que esse culto é matriarcal, esse culto não é lugar do homem, não é. As cabeças e as verdadeiras lideranças desse culto são as mulheres. São as mulheres, são elas que são lideranças. Eu, como homem, não posso ser líder do que elas são. Liderança significa sabedoria. É a sabedoria que a professora Roseli traz, é a sabedoria que Cota Mulangi traz, é a sabedoria que Kitangi traz, é a sabedoria que Mãe Zana tem. Essa é a sabedoria. Vocês são as líderes. Então, cadê a nossa organização? A nossa organização, sem pedir migalha para a esquerda, para a direita, sabe? Essa história de bandeira partidária tem que acabar. Nós temos que começar a falar de política racional. Racional. Chega com essa história de levantar bandeira de partido no meio do nosso povo. Porque precisa lembrar como nasceu o PROS. O PROS é um partido neopentecostal e ele nasceu com a força de quem? Não foi do PT? Não foi do PT? Então para com isso. Os partidos, eles pensam neles. Nós precisamos pensar em nós politicamente. Primeiro, nós temos que fortalecer o nosso povo politicamente e depois levantar a bandeira de alguém. Esse é o meu pensamento. Desculpa qualquer coisa. Perdoe-me a minha fala. Beijo. Isso aí, querido. Imagina, expressão. Eu acho que é necessário nos organizarmos. Começo. E nos organizarmos no sentido de que acabou as eleições agora. Quem vai ser o próximo? Vamos indicar quem? Vamos formar quem?
Vamos capacitar quem? Porque é muito fácil. A fala do Ronaldo me mexeu um pouquinho, sabe? Assim, por quê? Não, a gente fala assim, cadê? Mas cadê o meu papel também? Cadê a minha parte nesse latifúndio? O que eu estou fazendo para trazer esse jovem, para fazer essa formação, para capacitar esse povo? Então, falar, fulano, ciclano, mas eu também tenho que me colocar nesse meio e falar, cadê eu? Onde eu estou contribuindo? Eu tenho conhecimento, eu posso passar para aquele jovem. Então, se eu faço um grupo de 10, eu vou estar formando 10. E 10 que pode ser capacitado. Então, nós temos que também pegar a nossa meia-culpa. Nós temos que pegar. Eu acho que se faz necessário nós termos grupos, capacitar esses jovens, que seja mais velho, que seja mais novo, mas que eles vá para a disputa com o conhecimento. E isso cabe a nós. Isso cabe a nós. A gente não tem que delegar para o outro. Cabe a nós. Pô, eu estou sentindo falta disso. Então, eu tenho o grupo Dandariano aqui em Osasco. E se essas meninas saírem para falar, eu quero pleitear um cargo, elas estão capacitadas, porque elas sabem o que é política. Elas sabem do lugar que ela vem. Como elas podem ir lá e discutir de igual a política. Elas me chamam de mãe, elas falam, mãe, não é isso que eu quero. Eu quero ter o conhecimento, mas não quero ir disputar no legislativo, no executivo. Mas eu quero formar outros jovens. Isso é você tirar do ostracismo e até mesmo para elas levantar a bandeira. Eu não quero ver meus irmãos mortos na rua pela polícia. É isso que está faltando para a gente. Porque muitas vezes a gente critica, mas a gente também não traz a solução. A gente não vai falar, opa, eu vou fazer isso. Então, eu quero pegar, que seja de qualquer lugar do estado, e vou juntar uns jovens aqui e vou dar capacitação para eles. Vou formar esses jovens. Então, eu acho que está faltando a gente também colocar a mão na massa, e como a gente fez naquela vez, Ronaldo. Sentiu a necessidade de ter discussão política com as deputadas. O que a gente fez? A gente não colocou a mão na massa? Então, é a mesma coisa. Vamos colocar a mão na massa para a gente poder dar formação para esses jovens. Eu penso dessa forma. Se é para capacitar, se é para trazer para essa seara, que muitos não gostam, que eu quero discutir política, mas eu não quero discutir política partidária. Se faz necessário discutir política partidária, tem que sim entrar no partido e falar, opa, nós estamos aqui, que seja de direita, de esquerda, nós estamos aqui e queremos a nossa parte. Se os brancos estão, eu também tenho o direito de estar. Se os jovens brancos, se os jovens PUC estar no legislativo, no executivo, nós também, o jovem negro também tem que estar. Mas tem que estar capacitado e com respaldo nosso. É não soltar ele lá sozinho. É ele saber que ele vai olhar para trás, ele vai ter a professora Roseli, ele vai ter o professor Mário, ele vai ter o Ronaldo para poder opa, estou sentindo dificuldade aqui, como eu faço? Olha, estão pegando meu pé, e aí? Então, não é para soltar, nós temos sim que sair da zona de conforto e ir para a zona de ação. É isso. Só uma instante, Ronaldo. Maravilha, Zélia. Negrais, João Negrais Rosa. Uma vez eu fiz uma entrevista, um programa, ele fez uma entrevista com ele, está aqui me provocando. Marião, o que eu te disse na entrevista sobre direita, esquerda e Partido Negro? Você sabe que eu tô fechado com você, negão. Sabe que você é meu brother. Né? Demorou para me aceitar no Facebook, mas é meu brother, eu gosto de você. Queria agradecer também a presença da mãe Zana, de Carapicuíba, também outra parceiraça, né? Essa é uma parceiraça também. E outro cara que eu sou fã, meu amigo, o Babarorixá Odesse, outro também professor, um grande lutador das nossas causas. Eliana Frazão, meu pai, aqui. A Zulu, Zélia, a Zulu tá aqui. Eliana Frazão, muito obrigado, Eliana. Maravilha mesmo. É isso daí, querida. Mais mão na massa mesmo e menos estratégias. Talvez estratégia com a mão na massa, Eliana. Meu parceiro, meu irmão, meu brother, meu cúmplice, Severaldo Bezerra. Esse também outro mano de fé.
Também, muito obrigado. Tem aqui o meu aluno, Guilherme Navarro. Guilherme, está na hora de você dormir, menino. Você é menor de idade. Está na hora de você ir dormir, rapaz. Não é hora de você ficar acordado, não. Vai dormir. Que amanhã você levanta cedo para assistir aula. Marçal Morando, meu querido amigo, há muito tempo que eu não vejo também, Marçal. Um abração, cara. Manda notícias, meu irmão. Também está aqui nos assistindo. Enfim, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, galera. Eu vou deixar, viu, Iá, para a senhora encerrar, tá? Novamente, aqui, dia 22/11, feijoada beneficente, às 13 horas, com bingo local. Tá com bingo, tá? Tem nesse bingo xaxará e biri, tá? Entre outros objetos. Local, Gula Divina Restaurante, na Avenida Fernanda 262, Centro Carapicuíba. Reservas 119821185305, valor R$ 45. Este é um bingo feito nessa feijoada beneficente em prol do Ilê Axé do meu irmão Babalorixá Valentim do Xoguiá. Ainda o pessoal do Anjos do Bem. Galera, Anjos do Bem é um grupo de pessoas da Zona Norte de São Paulo, tá? Que tem coletado e entregado cestas básicas para famílias carentes, tá? Esse grupo é capitaneado, né? Pelo meu amigo, Cabeça de Cabaça, Ebome Osmar de Xangô, e meu outro amigo, também Cabeça de Cabaça, Vanderlei Bavaro, tá? Eles estão ali, gente, arrecadando aí, pedindo ajuda aí para ajudar a galera. Eles estão com mais ou menos 100, começaram, o projeto deles era atender 50 famílias, eles já estão aí com quase 200 famílias, tá? Fone para contato, tá, do Osmar, 11 98723 3108 ou 11 3991 6214. Queria agradecer a todos que participaram aí dessa live, todos, em especial eu não vou agradecer a Zé e o Ronaldo, porque eles são meus cúmplices, eles não precisam de agradecimento, mas em especial aí a Roseli. Ronaldo, tem que ser rápido, meu irmão. Pode falar, Não, tem que ser rápido. é muito rápido, é muito rápido. Eu acho que política é provocação. Política é a arte da provocação. Nós provocamos uns aos outros, politicamente falando, para que dessa provocação a gente tenha bons resultados, né? Eu acho que esse é o ponto. E aí a Zélia ela trouxe uma questão muito interessante. Nós temos que discutir política partidária. Porém, antes da discussão da política partidária, eu preciso discutir a política. Porque se eu não entendo a política, não é quando eu entrar dentro de um partido político A, B, ou C, ou D, ou F, que eu vou aprender o que é política. Eu vou aprender dentro desse partido a ideologia e a política da visão desse partido. E aí eu perco a minha liberdade de escolha, porque eu passo a ser uma massa de manobra daquele partido. Então, é importante primeiro eu discutir a política, entender os meios políticos, entender todas as questões políticas, política de classe, política de raça, política, todas as políticas possíveis e impossíveis, e depois sim partir para uma política partidária com a minha liberdade de dizer eu sou de esquerda, eu sou de direita, ou como eu, por exemplo, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu discuto uma política racional. É isso. Deixa eu agradecer. Obrigado, Ronaldão. Obrigado, Zelinha. Valeu. Mais uma vez. Queria agradecer também a Milena Fernanda, que está nos assistindo, e ao meu candidato a vice-prefeito aqui, professor Antônio Jesus. Um grande abraço, meu amigo. Meu irmão, não podemos perder o contato, hein? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não tem. Bom, novamente. Por favor, as suas considerações finais. Bem, foram faladas algumas questões aqui que eu acho importante que a gente retome, no sentido de entender que o racismo, ele conta para ele ter sucesso com esses conflitos nossos, né? Ele conta com essa falta de perspectiva, de organicidade, ele conta com as nossas fragilidades. Então, a gente tem que entender isso, né? O racismo, o modelo capitalista, né? O modelo econômico capitalista, a gente precisa
compreender que ele vive disso. E nós alimentamos esse sistema na medida que a gente não exercita o pensamento crítico. Agora, quando falo em mobilização, eu acho fundamental, né? Eu lembro, assim, de ter, nessa linha que eu comentei logo no início, de estar fazendo formação para conselheiro, para controle social. Eu percorri o estado inteiro, as minhas aulas iam ficando pelo caminho, e hoje eu vejo muita gente sendo conselheiro, muita gente sendo candidato, muita gente fazendo o exercício da política, né? Então, é isso. Eu acho que uma medida é cada um na sua unidade territorial, cada um no seu bairro, no seu território, desenvolver ações. Ações que comprometam, né? Que mostre às demais pessoas um novo jeito de lidar, de refletir, de fazer. Eu acho que isso, por exemplo, quando nós, em São Paulo, especialmente, nós tivemos alguns escorregões, né, que a gente foi perdendo território para as igrejas neopentecostais, nos bairros periféricos, aonde nós estávamos. O que aconteceu conosco? Que eles tiveram um espaço que eles ganharam. Bairros periféricos, esses, desculpa, que nós construímos, né? Que nós amassamos barro, que nós tiramos barranco, que nós desmatamos, e hoje eles usufruem de todo o nosso trabalho. Mas pode continuar. Exatamente isso, quer dizer, chegamos lá com a nossa unidade territorial tradicional, muito pequenininha, pusemos lá as pedrinhas para todo mundo chegar, mudamos a unidade, construímos, crescemos, aí alguém morou do lado, alguém construiu casa, quer dizer, construímos territórios, bairros, unidades, né, de famílias extensas, e eles chegaram e ocuparam o lugar. Não preciso dizer dos nossos problemas, né, dos nossos paetês, não preciso dizer da classe média e da universidade dentro dos nossos terreiros, que confundiu, não essa universidade das cotas, mas aquela universidade que fazia de nós tese, né? Que ia lá para colher, para ganhar projeção no mundo da academia, inclusive internacional, e nós simplesmente objetos de estudo. Nada voltava para nós. Então, é preciso também olhar que tem uma conjuntura, mas penso e corroboro com essa ideia do fazer. O fazer, quer dizer, discurso sem fazer, ele não existe, né? E aí nós temos vários modelos. Dia 20, nós vamos ter o lançamento de 2 universidades com perspectivas metodológicas bem diferenciadas, mas universidades negras, efetivamente universidades negras. É algo muito ousado que está dado aí, né? Aí alguém pode chegar e falar, não, e a periferia, e a quebrada, como é que fica? A quebrada tem que estar vindo junto. Quem está na quebrada tem que fazer. E quem não está, tem que ir lá. Só que precisa ter legitimidade para ir lá. Não dá para cair de paraquedas achando que é o reizinho do saber que está chegando. Então, penso que nós temos que ter estratégia assim. A minha irmã, Eliana Frazão, está aí, né? Linda menina. Eu sempre considero uma menina linda, né? Porque a gente viu pequenininha, e aí está esse mulherão cheio de vida e história. Eu acho que a gente tem que ter estratégia. Já falamos muitas vezes em Partido Negro, e alguns se arrepiam. Ai, meu Deus, Partido Negro, né? Só que a gente nunca, acho que está na hora de discutir, né? A categoria trabalhadores, classe social nos uniu, mas não deu conta da nossa singularidade negra. Então, é uma perspectiva. Põe na roda para conversar, vamos ter coragem de enfrentar essas temáticas, né? Conversar, e nessa conversa estaremos trazendo as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos idosos, sim, que precisam também participar, legitimar, se for a juventude, legitimar essa juventude. Um dia desse, só para finalizar, uma pessoa chegou para mim, entrou tanto jovem, eles não têm experiência, porque alguns que fizeram carreira na política vão saber manobrá-los
rapidamente. Eu falei, então faça seu papel de crítico, e toda vez que eles correrem o risco de serem manobrados, vai lá e avisa. A pessoa ficou sem graça comigo. Eu falei, tá, porque jogar pedra nos outros é fácil. Quero ver você ser vidraça. Quero ver você apresentar a sua perspectiva. Né? Ao longo desses meus 40 anos de militância, a gente fez muita bobagem, erramos muito, aprendemos muito, e estamos na caminhada. Agora, não dá para se ausentar ou ficar na janelinha vendo o bonde passar. É isso, eu quero agradecer, acho que teriam umas outras questões, que é a história dos partidos, que é as bandeiras, quais são as nossas bandeiras, a questão do voto preto é fundamental, e quando as pessoas chegaram e colocaram, não vote nesse, né? Vote em tal pessoa, vamos dizer, assim, aos acordos, às delicadezas, muita gente pediu, faz vídeo, eu falei, eu não sou ninguém, vocês têm que pedir de lideranças aí, de gente. Não, professor. Então, assim, eu acho que a gente tem que ver a quem você está servindo, inclusive, né? Porque dali que está se construindo uma nova perspectiva. Eu acho que, assim, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando. Há muito para a gente discutir sobre o que aprendemos com as eleições. Eu não tive condição de preparar nada, então peço muitas desculpas, nós temos que dar esses olhares estatísticos, ver que nós temos um grande corpo de mulheres negras, negras, LGBTs, não conseguimos os Pótimas não conseguiram. Então, e aí alguém me chamou a atenção sobre isso, que os Pótimas que não se caracterizaram como Pótimas, mas não puseram o seu fio de conta, não puseram o seu turbante, parece que passaram. É algo delicado que a gente precisa avaliar, né? Mas eu quero sim dizer parabéns para aqueles que puseram a cara a tapa, aqueles que puseram o seu turbante, seu fio de conta e saíram, apesar da fragilidade, em vários aspectos, fizeram que eram Pótimas, e como Pótimas estavam ali reivindicando e exigindo seu espaço de direito. Eu quero dizer que foi bacana, apesar de temos que aprender muito, mas só unidos, tendo paciência histórica, é que a gente vai conseguir vencer. Resta olhar os nossos medos, as nossas incertezas e construir a esperança, construir o amanhã. Estamos juntos, obrigado, professor Mário, obrigado, Iazélia, Lucas, foi um prazer conhecê-la, uma mulher forte, bonita, interessante, inteligente, né? E estar próximo do pai Ronaldo Arruda, tão irreverente, né? Precisa eloquente. Irreverente, eu diria, né? Irreverente, também interessante para que a gente possa ter a criticidade, mas trazer, né, junto com a criticidade, um modelo de superação. A benção a todos, obrigado, uma noite de paz. O 20 ainda está por vir, 9 horas da manhã eu estou numa outra live, e o 20 está por vir. Né? O 14 ainda a gente não realizou, e o 20 está por vir. Obrigada a todos, boa noite, a benção a quem é de a benção, obrigado para quem é de obrigado, boa noite, bom dia, e até brevemente, pelos caminhos, pelas estradas. Finalizando aqui a live, né? Estouramos bem, mas que caramba, que live, que noite. Agradecer aqui a minha vizinha, aliás, vizinha da minha mãe, que está nos assistindo aqui, né? A Laucideia Moura, né? Conhecida aqui, né? Como Nega. Meu amigo Marcelo Calviello, que faz um tempão que eu não vejo. Um abraço, Marcelo. Um abração mesmo, meu irmão. Saudade de ti. Meu outro parceiro também aqui de Carapicuíba, você conhece também, né? A Zélia conhece, com certeza o Ronaldo acho que também conhece. O doutor Robson Alves dos Santos, né? Também escritor dos Cadernos Negros. Obrigado, meu irmão. Um forte abraço. Puxa vida. Nancy Franco foi minha aluna lá em Cajamar. Ô, Nancy, obrigado, hein, pela sua audiência. Um abraço, querida. O marido dela faz umas esculturas de ferro que são as coisas mais lindas. Uma coisa maravilhosa, maravilhosas esculturas. Não tem nada a ver com a questão de religiosidade, mas são coisas lindas, lindas, lindas. O marido da Nancy. Ô, Nancy, manda a foto aí que a gente faz uma propaganda aqui dele, tá?
Digilane Alves também, muito obrigado. Negão, o João, obrigado aqui pelas suas palavras. Realmente, né, a nossa a nossa dificuldade, né? Nós temos uma dificuldade e a gente precisa realmente melhor nos organizarmos, né, Negão? Você está certo. Pode crer, bicho. Vamos fazer uma sessão coruja aí, Negrais. Tá pedindo uma sessão coruja ele. Mas infelizmente a Roseli tá cansada, né? Tem que respeitar. A Zélia também está numa idade já um pouquinho avançada, né? Ela também tem que descansar. Gente, muito obrigado. Ó, quarta-feira tem mais, tá? Eu não sei com quem, né? Vamos dar uma girada, né? Um pouco. Não sei se eu vou convidar novamente aí a Roseli, a Zélia, o Ronaldo, né? Vamos ver como é que vai estar a agenda deles. Mas a intenção é que a gente faça todas as quartas-feiras, tá? Às 23 horas, essa live, para que a gente bata um papo, não apenas sobre política, mas assim, sobre a nossa sociedade, sempre voltada para a questão dos Pótimas, né? Não fujo disso nunca. Eu sou povo tradicional de matriz africana, não abro, né? Então, sempre voltado para esse tema. E é isso, galera. Muito obrigado. Gente, eu ainda estou aprendendo a mexer com esses negócios aqui, por isso que eu não estou respondendo. Eu ainda me perco entre prestar atenção aqui e olhar, mas eu vou chegar lá, tá? Para que aí eu possa encaminhar as perguntas para os convidados, tá? Só mais um pouquinho de paciência, por favor, que o tio Mário também é de uma outra geração, né? Não tem tanta habilidade, né? Da geração ponta de dedos, né? 53 aninhos, eu sou analógico. Professor. Oi, Professor, você me dá só 2 minutos? Eu preciso saudar a mãe Zana e babá Odesse, que está na casa. É que eu não estou com o Zap, eu estou fazendo pelo celular porque deu problema no meu computador com o áudio. Então, eu não estou vendo quem está participando, mas foram mencionados. Babá Odesse é da Colegiado Estadual do Função Pótima, e nós convidamos a todos que queiram, né, os Pótimas, que queiram estar conosco no Função Pótima, para conversar sobre essa questão dos povos tradicionais e políticas afirmativas. Muito obrigado, me perdoe, viu? Imagina que é isso. O Negrais, vou falar uma coisa para você, meu irmão. Eu vou trazer aqui você, tá? Eu vou te convidar aqui para você vir bater um papo comigo, tá bom? Aí vai vir você e o Ronaldo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou aí, uma questão de gênero aí. Não, mas depois eu não. Prepara o padê, viu? Prepara o padê, água na rua. Reivindicar uma questão de gênero aí, por quê? Tá bom. Vamos fazer. Tá. Bom, com vocês depois eu combino. Eu acho. Tá? Eu posso dar. Eu posso dar um palpite? Pode. Pode, claro, pô. Eu acho que o Negra Raiz. O Negra Raiz. Zélia e mãe Roseli. E eu acho que a próxima live vai ficar show de bola, hein? Tá porque bom. aí vem a mãe Roseli e ela vem com esse diálogo, né? Com esse diálogo assim pontual, pertinente, ela vem de Oxum, mas um pouco mais suave. Ela vem de Oxum. A Zélia é só a gente cutucar um pouquinho da faísca. Pronto, é show de bola, é água na rua. Vou combinar com vocês então, tá? Vamos ver como vai estar a agenda de vocês também. E ainda cabe o Babá Odesse nessa live também. Que aí o Babá Odesse dá aquela força para a mãe Roseli, entendeu? Dá aquela forcinha para a mãe Roseli, mas o Babá Odesse eu sei como cutucar ele também. O Odesse vem de BIM, né? O Odesse vem de BIM.
Mas eu Vou vou. botar fogo no engenho, no engenho. Eu sou mulher do cantador, eu sou mulher de Ançã e Oxum, e não é Nossa metá-metá, eu tenho as Senhora, meu Deus duas, do eu céu, tenho as duas. Então eu meu fico bem pai. nas águas. Ó, uma vez me falaram assim, eu vi uma plataforma, minha mãe, que me raspou, né, já que for, falou assim para mim, chama a Adolfona. Eu cheguei na sala, estava passando uma plataforma de petróleo pegando fogo no meio do oceano. Ela falou: olha, isso aí é sua mãe, viu? E aí é sua cabeça. Aprendi rápido. A Gente, benção. o abençoe a bênção de todos. Muito obrigado mesmo. Gente, foi maravilhoso. Fiquei muito maravilhoso mesmo. Muito obrigado. Vou combinar com vocês aí. Vou combinar com o Negrais também. Vamos ver se dá jogo, né? Mas assim, de qualquer forma, quarta-feira é dia de eu, às 23 horas, de eu vir aqui e bater um papo, trazer um convidado para conversar. Ainda não tem o nome aí, o projeto, mas enfim, daqui a pouquinho eu trago o nome aí para que fique marcado. Mas o importante é o seguinte: o importante é que fique, né, para as pessoas que nós realmente precisamos de organização, nós precisamos de formação, né? É isso que nós precisamos para que nós possamos virar esse jogo e estarmos realmente nos espaços, né, de poder e decisão do Brasil, né, fazendo política sem ter que precisar dos políticos, né, fazendo política preta, filosofia preta. Eu sou a favor da filosofia preta no poder. Minha gente, muito obrigado. Beijo do preto e até quarta-feira que vem. Que Exu seja por nós. Um abraço, gente. Obrigado. Até mais. Axé o